Olá pessoal, esse é o meu 8º vídeo da série que eu estou fazendo sobre o sistema desenvolvido pelo teatrólogo russo Konstantin Stanislavski. E nesse vídeo de hoje eu vou basicamente falar algumas opiniões minhas, porque até agora eu falei mais sobre o que eu estudei, o que eu aprendi sobre o sistema do Stanislavski e as ferramentas. Uma hora ou outra eu falei a minha opinião sobre isso ou aquilo, então eu decidi fazer esse vídeo para falar agora o que eu acho, a minha visão sobre Stanislavski, sua importância no teatro e o sistema que ele desenvolveu. E também sobre a minha pesquisa e o teatro em geral. Bom, a primeira coisa que eu acho que é a mais significativa e a mais importante de se ter a noção quando se está estudando Stanislavski é que Stanislavski, ele não é a única coisa do teatro. Muito pelo contrário, ele é uma parte do teatro maior. Existe aquele teatro que a gente chama de teatro com letra maiúscula, que seria a arte do teatro, a arte-teatro. E dentro desse teatro com letra maiúscula, existem vários teatros com letra minúscula. Stanislavski é um desses teatros. Ele teve sim uma importância imensa na história do teatro, isso é mais que óbvio, mas ao mesmo tempo ele foi uma parte do teatro. Ele não é o teatro, ele é uma parte do teatro. E uma coisa que eu vejo muito acontecendo são pessoas criticarem um estilo teatral, uma estética teatral, por não ser, digamos, a de Stanislavski, a que Stanislavski defendia, ou que qualquer outra pessoa defendia. Ela, por exemplo, a pessoa ela vai assistir uma peça de comédia dell'arte e sai de lá horrorizado, critica muita coisa do espetáculo por não ser realista. E a pessoa sai falando, porque eu não vi vivência, eu não vi vida lá, porque os atores são exagerados. Mas a pessoa se esquece que ela foi assistir uma peça de comédia dell'arte. Ela não foi assistir uma peça com princípios stanislavskianos. É a mesma coisa de eu comer uma banana e criticar a banana por ela não ser um morango, sendo que as duas são frutas. Entende? Eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre as minhas ideias sobre isso, de se criticar uma coisa tendo como base uma outra coisa que não é a coisa. Esse vídeo ele chama Salada na Pizzaria, e o exemplo que eu dou no vídeo é uma pessoa, por exemplo, ir numa pizzaria e criticar a pizzaria, criticar negativamente a pizzaria porque lá não se vende salada, sendo que o propósito, digamos, de uma pizzaria não é vender salada, é vender pizza. Então a mesma coisa de eu ir assistir uma peça de comédia dell'arte e sair de lá criticando porque eu não vi coisa realista. É sem fundamento, entende? E tanto a comédia dell'arte quanto Stanislavski são teatros, mas são teatros diferentes. Uma coisa que eu tenho muita birra é ver teatrólogos criticando outros teatrólogos por não fazerem o teatro deles. E Stanislavski não foge disso, ele critica muito o teatro do Meyerhold, por exemplo, por não ser o teatro que ele estava querendo. E Meyerhold vai fazer a mesma coisa, ele vai criticar o teatro do Stanislavski por não ser o teatro que ele estava querendo, que é um teatro basicamente antinaturalista. Isso acontece muito até hoje. Eu vejo pessoas criticando o teatro dos outros, sendo que o teatro desses outros talvez não tenham o mesmo propósito do teatro que essa pessoa quer. Então essa pessoa vai criticar o teatro da outra pessoa, sendo que a outra pessoa nem queria atingir aquilo que eu estou criticando, entende? Eu acho assim, que teatro já é uma arte muito difícil. Então, pra que essas rixinhas, sabe? Pra que complicar mais? Pra que desprezar o trabalho do outro? É o trabalho dele, deixa ele fazendo. Mas a gente também tem que tomar cuidado pra não cair naquilo de qualquer coisa pode ser tudo, sabe? Na minha opinião, uma coisa ela tem um teor artístico quando a gente consegue ver trabalho naquela coisa, sabe? E os artistas que trabalharam naquela obra, eles realmente se esforçaram para fazer aquilo. Não importa se o resultado foi bom, se fez sucesso ou não. Mas o que eu gosto de ver é se as pessoas que fizeram aquele trabalho, elas realmente se esforçaram. Elas se dedicaram para fazer aquilo. Porque senão se corre o grande risco de eu não poder criticar nada que alguém fez porque, é o trabalho dela, então eu não posso criticar porque é a minha visão sobre aquilo, entende? Mas o resumo disso que eu quero falar é que você não deve julgar uma estética teatral por outra estética teatral. Você não deve julgar o teatro de Meyerhold com os princípios do realismo, ou julgar um teatro de comédia dell'arte pelos princípios do realismo também do Stanislavski, entende? Só para fazer um adendo aqui de algumas coisas que eu acho também importantes a serem faladas, é a questão também do estrelismo, sabe? Aqueles artistas que se acham superiores a outros e acham que são perfeitos ou não gostam de ser criticados. É claro que a crítica também tem que ser construtiva. Aonde que tá o amor pela arte aí? Aonde que tá o amor pelo que você faz? Nesses casos, eu só consigo enxergar amor por si mesmo, sabe? E é aquela frase do Stanislavski: não ame você mesmo na arte, ame a arte em você mesmo. O momento em que você sentir que você já é um ótimo ator e que não vai precisar mais estudar teatro
e nem trabalhar na sua atuação, é um momento que eu acho que você deve repensar o que você está fazendo da sua vida. Porque teatro, isso eu acho que vale para qualquer artista, é um processo. Você nunca vai chegar numa reta final, numa linha de chegada. Você vai estar sempre aprendendo, você vai estar sempre se construindo como pessoa. E dentro desse estrelismo também entra as competiçõezinhas, as rixinhas entre atores, entre artistas. Ah, eu quero ser melhor que ele. Ah, ele é muito ruim, eu vou fazer isso para ser melhor que ele. Você não tem que fazer as coisas para ser melhor que a outra pessoa. Você tem que fazer as coisas para ser melhor do que você já é, para se melhorar como pessoa. E não para tentar ser melhor que uma outra pessoa que você não gosta, ou por birra você quer ser melhor que outra pessoa, entende? Não que você não deva se espelhar em outras pessoas, mas nunca tentar subjugar outras pessoas para se sentir melhor, entende? Você pode ter as pessoas como exemplos, como modelos de inspiração. Ou, por exemplo, tem uma pessoa, um modelo do que não ser. Uma pessoa desleixada, preguiçosa, que só pensa em si mesma, por exemplo. Você pode ver essa pessoa e falar, gente, eu não quero ser desse jeito. Eu vou ser melhor do que isso. Vou ser um exemplo para essa pessoa. E não querer ser melhor que essa pessoa para pisar em cima dela, ou porque se achar o melhor, entende? É não deixar o nosso ego, o nosso egoísmo tomar conta e virar estrelismo. Porque daí, cadê a arte? Não tem arte. E a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo, ela é sobre a busca de um teatro vivo. Um teatro no qual o espectador que está assistindo, ele possa acreditar naquilo que ele está vendo. Que ele não fique, ai, não. E eu acho que eu cheguei num ponto na minha pesquisa que eu estou além já de Stanislavski. A minha pesquisa, eu acho que ela já não é mais uma pesquisa de Stanislavski. Ela começou com Stanislavski, porque Stanislavski foi o teatrólogo que eu mais me identifiquei, por ser um teatro mais psicológico, que trata mais de uma coisa mais viva, sendo que psicologia é uma coisa que eu sempre gostei e gosto muito ainda. Ele foi o teatrólogo que eu mais me identifiquei. Mas hoje, depois de 1 ano e meio estudando Stanislavski, eu acho que a minha pesquisa ela já é uma pesquisa do Diogo. Já tem ideias minhas dentro dela, que eu já tenho mais uma opinião própria sobre aquilo que eu tô fazendo. Isso também é uma coisa super importante. Não é só porque você está estudando Stanislavski e você admira Stanislavski que você tem que concordar com tudo que ele diz. Que você tem que concordar. Você pode concordar, mas que não que você tem, porque senão você cai naquilo de alienação. Você simplesmente lê e concorda com tudo. Isso acontece muito quando você só lê Stanislavski e não coloca ele em prática. Porque na teoria, tudo que ele diz realmente é muito lindo. Mas quando você coloca em prática, talvez não funcione tão bonitinho quanto está escrito ali. Talvez nem funcione dependendo do ator. Então é só na prática que você realmente vai ver se aquilo que você leu, realmente você concorda ou não. Ou se funciona ou não com o seu método de trabalho que você vai acabar desenvolvendo. Outra coisa que eu acho fundamental é você não se fechar em um só teatrólogo. Por exemplo, estou estudando Stanislavski, Brecht, não, nunca quero ver Brecht na minha vida. Gente, eu gosto muito de Brecht, eu gosto muito de Meyerhold, são teatrólogos que eu admiro muito, eu gosto muito de Grotowski, que partiu um pouco de Stanislavski, mas que ainda assim seguiu seu próprio caminho. Todos esses teatrólogos, mesmo Brecht e Meyerhold, que fazem quase um antinaturalismo, muito do que eles dizem é muito importante, vai reverberar de alguma maneira em você. E para que também se fixar em uma determinada estética, sabe? Se fixar no sentido de estudo, de leitura, que Brecht, não, nunca quero ver Brecht na minha vida. Mesmo se você odiar Brecht, para você contra-argumentar os conceitos do Brecht, ou o que o Brecht diz, você tem que entender a lógica dele. Isso é uma coisa que eu acho que vale pra vida. Você tá numa discussão, você não pode simplesmente jogar uma pedra numa pessoa ou criticar a pessoa diretamente, atingir a pessoa diretamente pelas coisas que ela fala. Você tem que atacar as ideias da pessoa, as ideias do teatrólogo, contra-argumentar os argumentos que ele tem. Porque senão, como eu falei, você vai simplesmente estar jogando pedra na pessoa ou no teatrólogo, e as pessoas que gostam desse teatrólogo e defendem esse teatrólogo, ou a pessoa que você está atacando pedra, essas pessoas elas vão simplesmente entrar na defensiva e vão parar de ouvir o que você está falando e vão meio que contra-atacar simplesmente porque você está atacando elas, entende? Vai acabar virando um bando de bicho tacando pedra no outro. Não faz nenhum sentido. Ninguém vai concordar com ninguém
e vai com certeza acabar em briga. Eu posso parecer um pouco arrogante da maneira que eu falo disso, mas é que eu pessoalmente eu acho isso uma coisa tão básica, sabe, para um diálogo. Você conseguir ouvir a pessoa, tentar entender o lado dela, se colocar no lugar dela, porque querendo ou não, a sua experiência de vida não é igual à experiência de vida da pessoa que você tá conversando. A lógica das suas visões vai ser diferente. Então tenta se colocar no lugar da outra pessoa, tenta entender pelo menos e não simplesmente jogar pro não quero, sai, não sei o que. Porque eu acho que é só assim que a nossa arte e todas as outras artes, elas podem crescer a partir dessa comunicação, a partir desse choque de ideias diferentes. Porque é somente a partir do choque de ideias diferentes que surgem novas ideias e a sociedade pode ir para frente. E a nossa arte pode crescer e ir pra frente. Então eu acho que era basicamente sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu tô achando que o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser um vídeo respondendo algumas perguntas que vocês tiverem. Então não precisa ser necessariamente sobre Stanislavski ou sobre teatro. Pode ser até alguma dúvida pessoal sobre a minha vida do Diogo. Que lógico, se eu tiver na condição de responder, eu posso responder. Então se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem mandar. E eu vou tentar responder elas no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até meu próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau. Gente, tem alguma coisa mais que eu vou falar do Stanislavski?